Boa tarde, pessoal. Dando continuidade à análise que eu fiz sobre a situação atual do coronavírus e sobre a relação da mídia com isso, eu fiz uns cálculos, acho que podem vir ajudar a gente nesse momento em que tem muita briga política à esquerda tentando afundar o país, tá? Através dos seus deputados, presidente do Senado, presidente da Câmara, que só puxa o país para um lado, governadores de alguns estados puxando o país para baixo e usando politicamente a situação. Mas precisamos ter o discernimento nesse momento entre o equilíbrio econômico e o risco de saúde e de morte que nós podemos ter. Chegamos no limite disso e temos muita gente puxando para um lado e outra parte do governo puxando para o outro, criando uma animosidade e processos extremos que não levam a nada. Fiz uma conta básica que acho que temos que analisar, e isso deve ser usado para análise de todos os estados e municípios. Primeiro, peguei o pior local onde houveram os mais mortos no mundo hoje, que foi a Itália. Qual é a população da Itália total? Censo de 2018, 60 milhões de habitantes. Qual foi o número de casos confirmados do coronavírus através do site do Johns Hopkins, que é o site oficial que a gente chega? 80 mil casos. Tá? Qual é o problema? Em curto espaço de tempo, um mês. Tá? A média mundial, tá? De 80 mil casos, por exemplo, na Itália, 80% necessitam um tratamento e acompanhamento em casa, sem grandes complicações. Alguns chamam isso de gripinha, outros da virose que precisa ficar em casa. Não importa como. 15% precisam de internamento hospitalar, é o grau moderado. E 5% precisam atendimento dentro do UTI com respirador. Bom, vou partir, por exemplo, da minha cidade, aqui em Ponta Grossa, Paraná. Temos 400 mil habitantes. Tá? Vou usar o mesmo percentual de casos que está registrado na Itália, que é o pior caso do mundo. 80 mil de 60 milhões corresponde a 0,13%. Na minha cidade, que nós temos 400 mil, nós vamos ter uma estimativa de casos confirmados em um mês de 533 casos. Bom, desses 533 casos, 80% vão precisar de atendimento em casa, casos leves ou só acompanhamento à distância. 20% desses 533 vão precisar de UTI. Vocês vejam que o número não é alto, né? Nós vamos ter, aliás, 5% nós vamos precisar de atendimento em UTI, tá? E 15% atendimento intra-hospitalar. Então, de 533 casos, nós vamos precisar 80 atendimentos hospitalar e 26 UTIs. Bom, daí nós vamos ao dado de quantas UTIs nós temos na cidade. 162 leitos. Bom, então temos UTI sobrando. Aí que está a grande dificuldade da compreensão. Nós temos que ir mais a fundo. Dessas 162 leitos de UTI que nós temos hoje, 75, 80% já está ocupada por várias outras doenças. Nós não temos como tirar doente com infarto, miocárdio, derrame cerebral, insuficiência renal de dentro dessas UTIs. Tá? Está se reduzindo o número de cirurgias eletivas, principalmente cirurgias bariátricas, para abrir um pouco desse espaço. Mas aí nós temos um segundo problema. Então vamos dizer que chegamos em 80% na nossa cidade de 162, tá? Vão sobrar 32 leitos de UTI, por uma necessidade de 26 estimado. Bom, temos sobra. Não. Quanto dessas 32 que estão livres tem perfil de isolamento? Esse é o grande quê. E aí é o pulo do gato, onde a Itália errou e a China acertou. O que a China fez? Montou um grande hospital fora dos hospitais habituais, de uma forma muito rápida, e colocou todos os necessitados e infectados lá dentro.
porque isso não destruiu a rede hospitalar original. Na Itália, você teve que ir colocando dentro dos hospitais habituais. Então, imaginemos aqui na nossa cidade, se formos usar a nossa rede, o paciente infectado ele vai limitando o número de leitos dos outros, e dentro de uma UTI, para quem conhece UTI, a maior parte dela é compartilhada e o número de leitos isolados é pequeno. Tá? Então, já se vê em São Paulo, o Einstein percebeu isso, o Sírio-Libanês percebeu isso junto com o governo e estão montando um hospital à parte, só para atendimento do Covid-19, tanto atendimento clínico avançado quanto atendimento UTI. Então vejamos na nossa cidade, nós não precisamos muita coisa. Será que não é possível o governo estadual, o governo municipal e as entidades privadas e hospitalares se juntarem, como foi feito em São Paulo, e construírem um hospital que vai precisar 80 leitos clínicos e 26 leitos de UTI isoladas para tratamento à parte dos hospitais? Ou vamos esperar acontecer como o que aconteceu na Itália e deixar isso entrar dentro dos hospitais e aí criar uma confusão toda? Esse é o grande problema da limitação de leitos. Tá? É mais profundo, tem que seguir no detalhe da situação. Então, nós precisamos leitos isolados de UTI, leitos isolados para o corona, tá? Clínicos, tá? Preferencialmente fora dos hospitais habituais, para que esses hospitais continuem atendendo a população que necessita de derrame, infarto e todas as outras doenças que continuam a acontecer e que nós conseguimos no curto prazo resolver isso, porque a médio e longo prazo, como eu falei, todos vamos pegar o corona, tá? É a médio e longo prazo, e isso vai necessitar menos volume a curto prazo de atendimento especializado e focado, tá? Ao mesmo tempo, isso permite que não se quebre a economia, porque os insumos vão faltar para os hospitais, os empregos sim, mas vamos falar basicamente de saúde, sem falar da economia que está faltando dinheiro para todo mundo. Tá? Os insumos para os hospitais não chegam, a comida não chega, tá? E a situação piora muito. Então, o foco qual é? Tá? O pulo do gato está em fazer hospitais especializados e isolados para atendimento a curto prazo, clínico e de UTI, tá? Com a estrutura suficiente, tá? Para que a gente desafogue esse sistema de uma forma rápida e não destrua, principalmente, os hospitais habituais. Os hospitais podem ficar com uma reserva técnica, tá? E a gente focar todo aquele atendimento no hospital único. Para a nossa cidade, a gente falar em 106 leitos não é muita coisa. 26 UTIs e 80 clínicos. Será que não se pode, de forma modulada, como está sendo feito em São Paulo, com o auxílio do governo, tá? Através de doação de respiradores e toda a estrutura, tá? E o compartilhamento dos hospitais de médicos especializados nessas áreas e estrutura de saúde, mas com toda a proteção, tá? Isso vai dar algum resultado, tá? Fica aqui minha opinião, tá? Andei conversando com algumas pessoas da comunicação que são influentes, desejo que deem continuidade no pensamento, analisem, critiquem e analisem esse caminho. Enquanto nós ficarmos na briga de extrema esquerda, extrema direita, tá? Isolamento absoluto, economia indo para baixo, sem olhar a raiz essencial que está na solução, tá fácil a solução, só que tem que ser rápida, tem que ser integrada a solução, tá? E ser isso focado em cada cidade, cada município e cada estado, tá? Se conseguir fazer isso a curto prazo, nós vamos para o mesmo caminho da China. A China estabilizou em 80 mil e já retomou a economia e já parou a transmissão do número de casos avançada, e nós vamos manter isso. É a mesma coisa aqui, tá? Claro que nós vamos baixar ficando parados a curva, mas isso tem um limite. Nós temos um limite. Independente disso, o vírus vai se alastrar. As doenças vão vir, tá? Mas nós temos que ter uma visão mais realista. Grande verdade qual é? De novo, o mundo e nós no Brasil não estamos preparados para atender esse tipo de infecção pandêmica fora da nossa estrutura. Tá? Essa é a grande verdade. Não se estruturou isso. Tivemos mais de 20 anos no Brasil sem investimento em saúde. No mundo também. Tá? Sem ter uma margem ou hospitais específicos para fazer esse tipo de atendimento. A hora está agora de começar a fazer isso. Tá? Acho que nós podemos dar uma virada nesse processo, mantendo a economia rodando e mas só que fazendo as coisas devidas, olhando o que aconteceu de uma forma diferente. Obrigado. Vamos ver se as coisas se ajeitam.